pras amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós iremos falar sobre o potencial elétrico. O trabalho da força elétrica tem várias coisas. Além de exercício, ainda tem experimento, ainda tem erro de gravação. Tem várias coisas bem bacanas para vocês. E os componentes do grupo são Nicole Pereira, Gustavo Salgado, Tainá Veras, Vitória Regis e Ricardo Jimenez. E espero que vocês gostem bastante. Esse é o trabalho de física E do deixa segundo aquele ano. like. Deixa aquele like pra gente que tá valendo bastante, hein? Obrigado. De nada. Então, para começar, eu vou falar o que é o potencial elétrico. Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Com relação ao campo elétrico, interessa-nos apenas a capacidade de realizar trabalho associada ao campo em si, independentemente do valor da carga Q colocada nesse campo. E aí galera, eu sou o Gustavo e vou falar um pouco para vocês sobre a DDP. O que é a DDP? A DDP é a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, ou a própria DDP. A DDP, como a gente pode ver aqui na figura a seguir, é a diferença de potencial elétrico entre A e E, que ela pode ser calculada através da fórmula trabalho, que é igual a carga de prova multiplicado pela diferença de potencial. Essa diferença de potencial a gente tem que olhar aqui, ó, que dessa forma vai ser calculado o trabalho, que é igual a carga de prova, que vai ser o inicial menos a final, que aí sim nós vamos saber qual é a diferença de potencial elétrico, que é para a gente poder ter uma noção aqui. Os pontos A e E, eles são associados a um potencial elétrico. A cada ponto de um campo elétrico associa-se um potencial elétrico. Então aqui um campo elétrico associa-se a um ponto elétrico. Então olhem aqui. O trabalho realizado pela força elétrica não depende da trajetória percorrida pela carga elétrica, mas sim do valor dessa carga e da DDP entre os pontos de saída e de chegada. Então, não importa o trabalho que ela for fazer, o que ele está relacionando aqui? Ele quer saber o valor da carga do ponto de saída até o ponto de chegada. Oi gente, meu nome é Tainá Salles e eu vou falar sobre o trabalho da força elétrica num campo uniforme. Aqui nós temos um campo uniforme. Considere que nesse campo uniforme tem uma carga Q. Essa carga Q vai ter uma força de intensidade que pode ser calculada como a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. E as unidades de medida podem ser calculadas como a força elétrica pode ser dada em Newton, o campo elétrico pode ser dado em Newton por Coulomb e a carga de prova pode ser dada em Coulomb. Essa carga de prova vai sofrer um deslocamento de A para B e nesse deslocamento vai ocorrer o trabalho. Logo, o trabalho do deslocamento de A para B trabalho de A para B é igual a carga de prova vezes o campo elétrico vezes o deslocamento. E as unidades de medida são: o trabalho de A para B é dado em Joule e a carga de prova é dada em Coulomb. O campo elétrico é dado em Newton por Coulomb, assim como eu falei antes, e o deslocamento é dado em metros. Oi, gente! Meu nome é Vitória Regis. Hoje eu vou falar sobre o trabalho da força elétrica em um campo elétrico qualquer. Bom, quando uma carga elétrica Q se desloca de um campo elétrico qualquer de um ponto A para o ponto B, o trabalho da força elétrica resultante que age em Q não depende da força trajetória, que liga A com B. Depende dos pontos A e B. Beleza? O ponto de partida de A e o ponto de chegada em B. É isso aí, galera! Fala galera, eu sou o Ricardo e agora eu vou resolver duas questões sobre o potencial elétrico. Começando com uma partícula com carga 2 vezes 10 a menos 7, então a questão já dá pra gente o valor da carga em coulombs. Se desloca do ponto A ao ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 a menos 3 joules. Então a questão também dá o valor do trabalho
Sobre a partícula A, a diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos considerados vale em volts. Como a gente já tem o valor do trabalho e o valor da carga, a gente pode jogar a diferencial de potencial elétrico para o outro lado e vai ficar trabalho sobre carga, que, como está aqui, a diferencial de potencial elétrico vai ser 4 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 10 a menos 7. Então a gente tem que 4 dividido para 2 é 2, vezes 10, aí a gente tem menos 3 com menos 7 na divisão soma. Putz. E agora a questão 2. Tá, temos que uma partícula com massa m e carga positiva Q encontra-se inicialmente em repouso, em um campo elétrico uniforme. Considerado desprezível o peso da partícula, após ela entrar em movimento, é correto afirmar que: alternativa A, ela se move na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Alternativa B, ela possui uma aceleração com módulo igual a m sobre q vezes zero. C, ela se move descrevendo uma trajetória obíqua. D, ela se move de um ponto com potencial VA para um ponto com potencial VB, tal que VA igual a VB. Letra E, a energia cinética da partícula diminuirá com o decorrer do tempo. A resposta correta é a letra A, porque dado que quando a carga é positiva, e os vetores da força elétrica do campo também são positivos, possuem a mesma direção e sentido, então ela se move na mesma direção e no mesmo sentido que o campo elétrico. Hello, hello! Meu nome é Nicole e agora eu vou fazer o experimento. Primeiro, o experimento que eu vou fazer aqui, ele ensina sobre eletricidade, tensão e energia. É como se fosse o cenário de uma lâmpada de batata energizada. Primeiro, a pilha que vamos fazer aqui, ela funciona a partir de um processo de oxirredução. Ou seja, eu vou ter um metal positivo e um metal negativo. Como assim? Um metal que vai ganhar elétrons e um metal que vai perder. No meu caso, o que vai ganhar é a minha moeda de 5 centavos, que no caso é o cobre, e o que vai ceder, no caso, é o meu prego. Primeiro, que a minha moeda vai passar por um processo de redução, no caso vai ganhar, e o meu prego, no caso, iria ceder. Como esses elétrons vão do negativo para o positivo, vai criar um movimento de elétrons ordenados, que no caso vai criar uma corrente elétrica. Eu peguei 4 batatas, porque se eu pegasse menos, a minha corrente elétrica não teria voltagem o suficiente para acender a minha lâmpada de LED. O material necessário vai precisar de 4 batatas, moeda de cobre, moeda de 5 centavos no caso de cobre, prego, fio de cobre e também a LED, que no caso é a nossa lâmpada que irá acender. Aqui eu fiz um circuito entre moeda e prego, no caso, uma positiva e uma negativa, uma positiva e uma negativa. E agora eu vou ligar essa luzinha de LED. Como vocês podem ver, funcionou! Gente, não esqueçam de dar aquele like, tá? Se quiser comentar também pode, mas não importa, a gente não precisa. A gente precisa de 3 pontos, aí a gente precisa muito que você deixe aquele like, ok? Obrigada! E aí, Jorginho? Salve, galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós iremos falar sobre... Essa novinha é terrorista, especialista. Os componentes do grupo são... Nicole Pera. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com Fica aqui. Eu tô olhando pra cima demais. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o trabalho da força elétrica no campo... Ela não falou o nome dela. Ai, escola... E o bumbum no chão, 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 chão. Vai. Quando ela bate com a bunda, ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão. Os primeiros dias são foda que bate saudade e a gente só chora. Muito gostosa. Diz que a sua também brigou.
especialista. Come on, move that in my direction. Flip it, make them sweat. Such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven.